A Guerra dos 100 Anos. Uma disputa entre ingleses e franceses por territórios e poder econômico. Do ponto de vista histórico, podemos ver que a Guerra dos 100 Anos foi um evento que marcou o processo de formação das monarquias nacionais inglesas e francesas. Não por acaso, vemos que esse conflito girou em torno dos territórios e impostos que eram tão necessários ao fortalecimento de qualquer monarquia daquela época. Sendo assim, vemos que tal evento manifesta significativamente a centralização política que se desenvolveu nos fins da Idade Média. Bullseye. Bom dia. Iniciada em 1337, a Guerra dos 100 Anos foi deflagrada quando o trono dos franceses esteve carente de um herdeiro direto. Aproveitando da situação, o rei britânico Eduardo III, neto do monarca francês Felipe, o Belo reivindicou o direito de unificar a coroa inglesa e francesa. Desta forma, a Inglaterra incrementaria seus domínios e colocaria um conjunto de prósperas cidades comerciais sob o seu domínio político, principalmente na região de Flandres. Nessa época, os comerciantes de Flandres apoiaram a ação britânica por terem laços comerciais francamente estabelecidos com a Inglaterra. Por conta desse apoio, os ingleses venceram as primeiras batalhas e conseguiram o controle de alguns territórios do norte da França. Vai, Gandhi! Vai, Paris! Vai, França! Até aquele instante, observando a superioridade numérica ibérica dos ingleses, era possível apostar na queda da monarquia francesa. Contudo, a ocorrência da peste negra impôs uma pausa aos dois lados da guerra. A peste negra, também chamada de peste bubônica, assim ficou conhecida a pandemia que vinda da China em navios mercantes entre 1347 e 1350. Rapidamente se espalhou para diversos países com consequências desastrosas, reduzindo a população europeia em aproximadamente um terço, cerca de 25 milhões de pessoas. No seu tempão! Ele morreu. O causador da peste negra foi um bacilo chamado Pasteurella pestis, descoberto posteriormente no final do século XIX, presente em roedores tais como ratos e suas pulgas. Esses foram responsáveis pelo contágio de seres humanos. A peste era extremamente agressiva, chegando a matar em 3 dias. As batalhas só foram retomadas em 1356, quando a Inglaterra conquistou novas regiões e contou com o apoio de alguns nobres franceses. No ano de 1360, a França se viu obrigada a assinar o Tratado de Brest-Litovsk. Pelo documento, a Inglaterra oficializava seu domínio sobre a parte da França e recuperava alguns territórios inicialmente tomados pelos franceses. A ruína causada pela guerra provocou grandes problemas aos camponeses franceses. A falta de recursos aos pesados tributos e fracas colheitas motivaram a chamada jaqueira. Errou. Nesse instante, apesar do episódio de violência com a nobreza, o exército da França reorganizou suas forças militares, realizando a utilização dos exércitos mercenários. O rei Carlos V seguiu a ver uma parcela dos territórios pedidos para a Inglaterra. Nas últimas décadas do século XIV, os conflitos tiveram uma pausa em virtude de uma série de revoltas internas que tomaram conta da Inglaterra. Apesar da falta de guerra, uma paz definitiva não havia sido protocolada entre os ingleses e franceses.
No ano de 1415, o rei britânico Henrique V retomou a guerra promovendo a recuperação da porção norte da França. Mais do que isso, através do Tratado de Troyes, ele garantiu para si o direito de suceder a linhagem da monarquia francesa. Em 1422, a morte de Carlos VI na França e de Henrique V da Inglaterra fizeram com que o trono francês ficasse sob a regência do irmão de Carlos VI, então casado com o rei Henrique V da Inglaterra. Nesse meio tempo, os camponeses da França se mostraram extremamente satisfeitos com a dominação estrangeira promovida pela Inglaterra. Foi nesse contexto de mobilização popular que a emblemática figura de Joana d'Arc apareceu. Alegando ter sido designado por Deus para dar fim ao controle inglês, a camponesa Joana d'Arc mobilizou as tropas e populações locais. Aproveitando do momento, o rei Carlos VII mobilizou tropas e passou a engrossar e liderar os exércitos que mais uma vez se desgarralizaram contra a Inglaterra. Nesse instante, também do fortalecimento de uma liderança popular, os nobres franceses arquitetam a entrega de Joana d'Arc para os britânicos. Joana d'Arc foi morta na fogueira sob a acusação de bruxaria. Mesmo com a entrega de heroína, os franceses conseguiram varrer a presença britânica na porção norte do país. Em 1453, o Tratado de Paz, que encerrava a Guerra dos 100 Anos, foi assinado. Aqui também. Jogue sua arma. Por um lado, a guerra foi importante para afirmar o ideal de nação entre os franceses. Por outro, abriu o caminho para que novas disputas alterassem a situação da monarquia inglesa. Bullseye.